Vocês têm um desafio muito grande, né? Estão falando da terceira turma, né? Tinha outros cursos, um desafio muito grande, uma quantidade imensa de mulheres, né? E a gente atingindo cada vez mais posições de liderança, a gente quer avançar. Você falou muito bem, Déa. A gente tem não é uma dificuldade, mas a gente sabe que na negociação muitas vezes a gente acaba se calando Às vezes mais. abaixa a autoestima, Isso, tem né? A toda uma sensação série de de que não é crenças. capaz. E a metodologia permite. Muito, muito mesmo. Então, assim, acho que uma coisa que você traz aqui, até a gente falando um pouquinho da importância desse curso, foi uma coisa que eu aprendi, porque nesse curso, porque a gente, quando está, pelo menos no ambiente corporativo, eu quero estar correta, quero estar correta na minha decisão. Então, eu tenho que negociar alguma coisa. Normalmente, não, eu vou provar que eu estou correta, aí você traz um monte de argumento, etc., e faz de tudo, e no final das contas não é esse o melhor. Aí você É. está preocupado ali com o seu ego, aí tem inteligência emocional. Então, assim, o ganha-ganha, ou pelo menos o que é bom para as duas partes, eu nunca tinha imaginado que seria tão positivo, né? É porque a gente deixa a falta de inteligência emocional tomar conta da gente. É. E tem outras coisas mais importantes. Então, foi um grande aprendizado que eu trouxe no curso. Só antes de você fazer sua pergunta, gente. Não, e eu acho assim, a questão do ego, né? Eu acho que, acho não, é um ponto que pra gente também foi uma quebra total. Porque a gente quer ganhar. E a gente entrou ali na primeira dinâmica, eu quero Aquela ganhar. primeira dinâmica, Nossa, ela quando é. ela acabou, que a gente viu, por exemplo, a gente brigou, eu me falei que a outra equipe tinha sido desonesta, não tinha negociado bem, Gente, porque várias mulheres mentiu. negociando dentro de uma sala. E fez. Aí, no final, a gente viu que aquela forma que a gente estava querendo de vencer estava toda errada, Totalmente errado. totalmente errada. E a Porque a gente, pergunta é: o que é vencer? então, isso é o ponto, porque a gente queria, eu sou gerente comercial, então eu queria ser a melhor. Mas ser a melhor a como? A competitividade é natural para nós e é um grande combustível. A questão é como você consegue orientar essa energia, né, de uma maneira adequada, orientada, assertiva, para que isso se transforme. Escutar mais, né? E aí A vem com todas escuta essas. Para mim, também. esse é um dos principais aprendizados. É. Ouvir. Isso. Ouvir aquilo que a pessoa está falando, aquilo que a pessoa não está falando, né? Tentar entender quais são os interesses. Ouvir o não verbal, ouvir um pouco mais o ambiente, porque normalmente numa negociação a gente acha. E o assunto de Harvard, eu tenho uma admiração assim pelo método, pelo curso, enfim, porque tem ciência. Então eu tenho dificuldade com alguns termos do tipo eu acho, segue o teu coração, vai com tudo, né? Calma, não é assim. Dados, ciência, método, aí dá uma sorte e dá certo. Então não tem sorte. Não tem sorte. Então quando a gente está falando de Harvard, é um laboratório de mais de 40 anos. Sim. Testados, mas na guerra, negociação em países, sim. E negociações de contratos, negociações de empresas, negociações, né, de coisas pequenas também e grandes, e baseado em metodologia, né? Então, assim, com fatos e com dados. E aí, para isso tudo, assim, ouvir. Quais são os interesses? Às vezes a gente sabe, mas na grande maioria eu acho que a gente não sabe, a gente acha, A né? gente acha. E aí a gente vai como? Para ganhar. Uhum. Mas o que é ganhar? É aquele ali, a linha final do contrato, né? Olha, o contrato do ano passado era 1 milhão, então eu vou negociar com o Henry e de 1 milhão eu vou fazer 10% de desconto. Ganhei. É isso, é só isso mesmo. Isso precisa de inteligência, de raciocínio. Isso você coloca hoje em dia uma IA para fazer, né? Parametriza Se for e o vai. caso, coloca um algoritmo ali, 10%, você não precisa de alguém, de uma pessoa para ir lá fazer. Agora, quando você lá faz o pré-work, o planejamento de mapear os interesses, as possibilidades, e vai com algo muito mais estruturado, eu não vou falar tudo, deixo aqui para o Não, é Henry, que você né? falou algo que puxou, a gente estava conversando aqui, foi bem interessante você falar dos interesses. Porque foi outro aprendizado que a gente teve lá, né? Que normalmente a gente está baseado em posições e não em interesses. Era E até uma que isso pergunta, né? afeta negativamente as nossas Perfeito. decisões diárias de alguma forma. Eu queria saber de você, nosso professor, porque a André, ela aprendeu tudo aqui, já tá dando a aula. Mas contar pra gente como isso afeta, focar nas posições em vez do interesse das duas partes. Porque quando a gente está muito focado no nosso interesse, na posição,
e o resto que, mas não é assim, né? Então conta pra gente um pouquinho o que significa isso. É muito importante. Eu diria que é determinante. Quando a gente fala a respeito de sucesso, tem toda uma leitura que a gente faz que determina, ou seja, que representa para nós. E o ponto de partida tem a ver justamente com aquilo que faz com que as pessoas se encontrem. Ou seja, dois indivíduos, duas partes, e é o entendimento que a gente tem. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu tenho um interesse. Ou seja, algo me leva para esse encontro. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa. Reparem, vamos dar dois exemplos. Um mais simples e um com um pouquinho mais de complexidade, já que vocês falaram a respeito de inteligência emocional. Ou falaram de emoções. Né? Reparem, se a gente fala a respeito de... Eu vou comprar um veículo, por exemplo, eu posso estar tendo o entendimento de que eu estou comprando um carro, que eu estou comprando um bem. Aqui já tem alguma coisa embutida que a gente já poderia explorar. Porque, repara, de certa forma, um veículo serve para, de maneira objetiva, deslocamento. A gente poderia estar falando de mobilidade. Sim. A gente já sabe que, do ponto de vista de compra, de aquisição, a gente já pode, né, aumentar um pouquinho a complexidade, porque daqui a pouco isso pode significar um sucesso. Ou seja, eu estou num momento meu profissional de vida onde eu entendo que eu estou chegando num lugar que eu desejei durante muito tempo. Isso representa a conquista. Então, no momento que eu estou comprando justamente aquele veículo, ele não significa mais mobilidade. Ele representa algo diferente. Então, quando a gente fala a respeito de posição e interesse, o esforço que a gente tem que fazer, o trabalho que a gente tem que fazer, é justamente para a gente conseguir compreender a diferença entre um e o outro. Quando a gente fala o seguinte, aí vem a complexidade, porque eu vou colocar as questões das emoções. Muita gente diz o seguinte, olha, eu gostaria de me vincular a uma pessoa, que pode ser através do casamento, ou seja, eu gostaria de ter um cônjuge, um companheiro, um parceiro, não importa, o nome que a gente quiser dar. E as pessoas dizem, às vezes começam a falar, então eu quero casar. E aí a gente, quando começa a conversar e ter intimidade, a gente pergunta assim, mas e o que representa para você? O que significa o casamento? A vontade de construir uma jornada. Eu gostaria de ter família. Ter alguém para compartilhar toda... Né? Quando você começa a fazer essa exploração, é que você está literalmente identificando os interesses. Quando você expressa rapidamente casamento, posição. O professor Fischer traz um exemplo, vocês conheceram, que eu coloco de forma breve, que eu acho que simboliza isso e esclarece de maneira muito simples. Uma mãe vendo duas filhas brigando por uma laranja, a laranja, uma fruta, a última fruta de um cesto de fruta. E as filhas, o que elas diziam? Eu quero a laranja. E a outra dizendo da mesma forma, eu quero a laranja. A mãe, com a vontade de criar justiça, né, caminho natural, parte em duas metades e entrega uma parte para cada uma. E aí vem a parte interessante. Aí é o momento onde as coisas se revelam. Ela se afasta um pouquinho e observa as filhas, e uma pega a polpa e usa a polpa para fazer um suco. E a outra justamente pega a polpa e põe no lixo e usa a casca para dar sabor a um bolo. Posição era laranja, eu quero a laranja, isso é o que eu quero, o que eu necessito, o que eu demando, o que eu exijo. Agora, o real interesse era fazer um suco, dar sabor a um bolo. Então, não é fácil para nós, os humanos, justamente essa investigação, até porque a gente não faz a jornada que é a mais bonita de todas, que é a jornada para dentro. Né? Ou seja, o autoconhecimento é que vai te auxiliar a conseguir revelar, né, e destacar, dar contraste entre essas duas coisas. Né? Quem conseguiria colocar, assim, sendo bem sincero, colocando a mão no peito e dizendo o seguinte, eu sei exatamente tudo o que eu quero da vida. Não são respostas simples para dar. Quando a gente se encontra numa circunstância onde o que a gente está negociando, e querendo ou não se vincular a alguém, nós estamos falando de empreendedorismo também, vocês estão falando aqui de liderança e empreendedorismo. Muita gente se reúne e diz o seguinte, eu vou ser sócio de fulano. E aí, para que você vai ser sócio? E aí começam essas conversas. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão mais distantes do affectum societatis e estão mais vinculadas a uma distribuição de esforço. E aí amanhã ou depois vão se encontrar tendo que tomar decisões que são importantes para as suas vidas, mas vão compartilhar essa decisão com alguém que não necessariamente tem alinhamento, né? Ou seja, de valores pessoais. Então, isso tudo é muito importante, e repare, acaba sendo determinante para essas circunstâncias onde em algum momento a emoção vai surgir. Ou seja, imagina para um casamento, imagina para a gente ser sócio de alguém e acabar tomando uma decisão, inclusive, se quer morar nos Estados Unidos, vai viver na Europa, etc. Fechar um contrato. Fechar um contrato. E como o autoconhecimento, você falou, me marcou, o autoconhecimento faz com que a gente esqueça completamente os interesses. A falta do autoconhecimento só foca na posição. Muito interessante esse exemplo do casamento, né?